juiz herói. Até onde pode ir o poder judiciário? O que é o ativismo judicial? Qual é a diferença entre ativismo judicial e judicialização? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer algumas visões sobre o ativismo judicial, que alguns chamam de judicialização da política ou politização da justiça. Esse é um vídeo super necessário para que você entenda essa questão, então já deixa o seu like, porque você sabe que vem coisa boa. A minha ideia é a de trazer variadas posições sobre o assunto, para que ao final você possa refletir sobre qual é o seu ponto de vista. Ativismo judicial é um termo técnico usado quando o poder judiciário tem uma atuação expansiva e proativa. Antes de falar sobre isso, eu preciso explicar o que é outro fenômeno chamado judicialização. Como você sabe, a função do poder judiciário é a de resolver conflitos com base em nossas normas existentes. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal diz que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso quer dizer que toda pessoa tem um direito de entrar com uma ação no judiciário para discutir algum problema. Se essa ação vai ser julgada procedente ou improcedente é outra história, mas há o direito de buscar o judiciário. Se o indivíduo tem o direito de entrar com a ação, existe, por outro lado, o dever do judiciário de analisar o pedido e dar uma resposta. Os juízes têm o dever de decidir qualquer lesão ou ameaça a direito, mesmo que não exista uma lei sobre o assunto, ou mesmo que essa lei não seja adequada para trazer justiça ao caso concreto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz não pode deixar de tomar uma decisão por haver uma lacuna ou mesmo uma obscuridade no ordenamento jurídico? Eu explico melhor essa questão no meu livro Introdução ao Mundo do Direito. Se você tem a intenção de desenvolver o seu senso crítico sobre temas jurídicos, eu te convido a fazer a leitura do meu livro. Com o tempo, mais e mais questões foram sendo levadas ao Poder Judiciário, levando a este fenômeno que foi chamado de judicialização. A judicialização é um aumento de demandas que acontece quando as pessoas procuram o judiciário para resolver questões que deveriam ter sido esclarecidas no âmbito do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Como essas situações não foram devidamente solucionadas, os cidadãos buscam a justiça para fazer valer os seus direitos. O ativismo judicial é uma consequência da judicialização. Há um excesso de demandas no judiciário, o que faz com que os juízes atuem de maneira expansiva e se tornem uma espécie de juiz legislador. A justiça já teve que decidir até se a espuma do colarinho faz parte do chopp ou não. É sério, pode pesquisar no Google. Um dos fatores que permite que nós tenhamos essa intensa judicialização é o fato de termos uma Constituição analítica, ou seja, ela não é sintética. Ela parece pequenininha, mas ela não é não. Só para você ter ideia, a Constituição dos Estados Unidos tem apenas 7 artigos e 27 emendas. Enquanto isso, a nossa Constituição tem 250 artigos e já passou de 100 emendas. Tem tanta coisa tratada na nossa Constituição que, como diz o ministro Barroso, ela só não traz a pessoa amada em 3 dias. De resto, tem de tudo um pouco na Constituição. Como consequência, é comum que assuntos variados cheguem até o Supremo. Quando os 3 poderes foram concebidos, executivo, legislativo e judiciário, a ideia era que o poder judiciário não inventasse o direito. As decisões judiciais deveriam fazer valer alguma norma emanada do poder legislativo. O papel do juiz seria o de interpretar e aplicar o direito. Contudo, o fato é que nem sempre uma lei é capaz de se amoldar ao caso concreto. Os conflitos da vida são muito variados e situações novas surgem todos os dias, de forma que é praticamente impossível existir lei que resolva tudo. Por mais avançada que seja uma lei, ela não consegue atender a todos os casos que acontecem e não acompanha determinadas realidades. O poder legislativo não consegue dar conta da multiplicidade de demandas que existem. A velocidade com que o legislativo elabora as leis também não é suficiente. Além disso, quando o juiz se depara com um problema para resolver em um processo, ele precisa dar uma solução. Ele não pode sentar e esperar que os deputados e senadores resolvam o que vão fazer.
Na hora que o problema acontece e as pessoas buscam o judiciário para resolver, o juiz não pode dizer: pois é, a lei é falha nesse assunto, então eu não vou poder decidir esse processo. Não, ele precisa dar uma solução para as partes. Um exemplo de ativismo judicial foi o reconhecimento das uniões homoafetivas. Nem a lei e nem a Constituição traziam previsão sobre as relações homoafetivas, mas essa era uma realidade. Pessoas do mesmo gênero viviam juntas, construíam patrimônio, se separavam, e daí? Como é que ficava a partilha de bens? Ou imagine que um casal homoafetivo viveu junto por uma vida inteira, até que um deles faleceu. E aí, como é que fica o direito à pensão por morte? O que o juiz deveria fazer diante do caso concreto? Tudo isso levou o STF a reconhecer a união homoafetiva, mesmo sem ter previsão legal, previsão na lei. Foi uma decisão ativista? Foi! Nesse caso, o STF usou um instituto chamado mutação constitucional para interpretar que a proteção que a Constituição dá à família inclui também as uniões homoafetivas. Enquanto o legislativo se mantia inerte, o judiciário tomou uma atitude. Por um lado, um judiciário forte é importante para a preservação dos direitos fundamentais, especialmente porque sabemos que há uma desilusão e um descrédito com a política. Por outro lado, o problema acontece quando começa a haver um desequilíbrio entre os poderes, com decisões absurdas e populistas vindas do poder judiciário. No Brasil, há uma certa tendência de apostar no protagonismo judicial para concretizar direitos, como se os juízes fossem heróis. Mas o que alguns não se dão conta é que o ato de julgar pela consciência torna a sociedade refém da mentalidade do magistrado. Afinal, se o direito vale aquilo que valem os juízes, pode-se presumir que os indivíduos podem acabar sendo sentenciados com base em relativismos e irracionalidades. Ao invés de transformar os juízes em heróis, esse poder discricionário pode produzir arbitrariedades perigosas, como leituras equivocadas da lei. A condenação ou a absolvição de uma pessoa podem deixar de ser atos de verdade para virar atos de vontade. Primeiro o juiz cria a solução, para depois pesquisar no que ele vai fundamentar a sua decisão. O perigo disso é que casos idênticos podem acabar recebendo decisões diferentes. É inegável a importância da magistratura, mas a crítica que muitos doutrinadores fazem em relação ao ativismo judicial é que o verdadeiro detentor da função de legislar é o poder legislativo, ou ao menos deveria ser. Como eu mencionei no início do vídeo, a minha ideia com essa explicação é a de trazer as variadas posições sobre o ativismo judicial, para que você possa refletir sobre qual é o seu ponto de vista. Então eu te pergunto, o que você pensa sobre tudo isso? Deixe o seu comentário com a sua opinião. É extremamente importante que você desenvolva o seu senso crítico. E infelizmente a maioria das pessoas não tem a menor noção disso. Elas se deixam levar pela opinião da maioria ou por aquilo que os supostos formadores de opinião dizem nos meios de comunicação. E o resultado é uma enorme alienação. Eu acredito no impacto que pessoas conscientes podem causar em um país. Pessoas que querem desenvolver os seus pensamentos sobre o direito e temas jurídicos, porque querem ser agentes de transformação da sua realidade. Pessoas que sabem que ter consciência sobre o nosso sistema é o primeiro passo para poder fazer a diferença. Porque ninguém consegue mudar aquilo que não entende. Eu sei que você que chegou até aqui nesse vídeo também acredita nisso. Então eu posso dizer que estamos juntos nesse propósito. Obrigada por estar aqui comigo. E estudar direito não é exatamente aquilo que as pessoas querem fazer quando estão na internet, o que mostra que você é diferente. Eu imagino que você gosta quando entende um pouco mais sobre o meio jurídico, e se você chegou até aqui, eu arrisco a dizer que você sente vontade de ter uma noção de direito de um jeito mais profundo do que a esmagadora maioria das pessoas. Posso dizer que você é alguém muito inteligente, porque está querendo aprender o direito, o que mostra que você é uma pessoa de padrões elevados. Do contrário, você não estaria aqui buscando uma explicação jurídica. Não sei se você já se deu conta de como é maravilhoso ter a sua atitude. Ao se interessar pelo direito, você mostra que faz parte de uma minoria que quer de verdade se desenvolver e não só da boca para fora. Todo mundo diz que quer evoluir, mas poucos colocam isso em prática, e é a atitude que pode te levar mais longe.
Para você que quer entender melhor o universo jurídico, eu recomendo a leitura do meu livro Introdução ao Mundo do Direito. É um livro digital que foi pensado em quem quer uma leitura simples e fácil de entender sobre o direito, para quem está começando agora. Nesse livro eu trago muitas reflexões sobre o nosso ordenamento jurídico, para que você também possa desenvolver o seu raciocínio sobre diversos assuntos. O link está na descrição do vídeo, tá bom? E depois que você lê o livro, deixe um comentário em algum vídeo meu me contando isso. Eu amo saber que a sua vida foi transformada para melhor. Se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o like, porque isso me ajuda muito a levar o direito para mais pessoas. Te desejo bons estudos para alcançar todos os seus sonhos. Até!